Fala Dev, tudo bem com vocês? Aqui é o Helton e nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 dicas para você que quer iniciar no YouTube. A primeira coisa que você deve fazer é definir o seu público. Você precisa definir qual público que você quer atingir e com isso qual o conteúdo que você vai compartilhar com esse público, né? Você fará vídeo para pessoas leigas no assunto ou para quem já tem algum tipo de experiência na área? A maior parte dos meus inscritos são estudantes de alguma área da tecnologia, então por isso eu compartilho dica, tutorial e alguma coisa sobre sistemas operacionais, programação e banco de dados. E isso é o que o meu público procura. Então eu me sinto à vontade em falar sobre isso. Então você precisa encontrar qual o tema que você se sente mais à vontade de falar, aquilo que você gosta de fazer e aquilo que seu público procura, entendeu? É muito importante isso, a questão de você sentir à vontade para que isso se torne uma coisa prazerosa, né? Então, a segunda dica que eu tenho aqui para falar para vocês é sobre o brainstorming de assunto. Então, sobre aquele tema, você vai sentar e nesse passo você deve pensar sobre os assuntos abordados no seu canal, tudo o que você gosta de fazer, tudo aquilo que é relevante para o seu canal, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto de falar sobre Linux, sobre programação, sobre banco de dados. Essas são as minhas maiores habilidades e eu me sinto seguro em compartilhar o conhecimento sobre isso e é aquilo que meu público procura. Então, alguns canais se baseiam em programas de estudo, como tirar uma certificação, outros mostram brinquedos, mostram várias versões de uma marca de brinquedo, de um determinado brinquedo. Outros canais também mostram experimentos com ferramentas. Então eu aconselho que eu recomendo que você tire um tempo para pensar sobre o conteúdo e a motivação que te leva a querer gerar os seus vídeos, né? A querer gravar os seus vídeos, né? Se você tem vontade de gravar um vídeo, muito provavelmente é porque você sabe de alguma coisa e você quer expor aquela sua habilidade pode ser para ajudar um próximo, pode ser para você tentar fazer uma espécie de promoção pessoal, assim, né, mostrar que você sabe fazer aquilo para de repente alguém querer contratar os seus serviços, né? Tem essa possibilidade também. E você também pode pensar sobre o nicho, né? De repente você trabalha com algum tipo de produto e você quer atrair aquele público que procura por aquele produto. Então você começa a falar daquele nicho de produto, por exemplo. Vamos supor que você trabalha com a venda de algum produto que ajuda a emagrecer. Então você pode criar conteúdo para aquelas pessoas que pretendem emagrecer, né? Você pode mostrar aquele tipo de produto que ajuda no emagrecimento. Você pode falar de exercícios que as pessoas que consomem aquele tipo de produto devem fazer para ajudar com que ela emagreça mais rápido, sobre alimentação, e aí você vai colocar tudo no caderno e ver o tanto de coisa que você pode falar no seu canal, né? As pessoas, elas são curiosas, né? Elas estão sedentas por informação o tempo todo, né? O tempo todo elas procuram dicas e truques e tudo na internet, né? Como faz isso, como faz aquilo, né? Se você falar sobre algo único, então vai em frente, cara. O meu conselho é que você apenas comece.
E aí você vai ver seu público crescer e isso é natural. Naturalmente você vai ver. Agora você tem que começar, né? Nunca deixe para depois. Nunca não fique adiando o seu sucesso. Comece hoje com aquilo que você tem. Se você não tem webcam, comece. Se você não tem um microfone bom, comece. Porque é assim que todo mundo começou, cara. Ninguém começa com um microfone bom, ninguém começa com um computador top, né? Normalmente no começo as pessoas só têm aquilo que tem e pronto, acabou. É muito difícil você ver uma pessoa que começa com muitas coisas assim top, de boa qualidade. Bom, a terceira dica que eu tenho pra gente falar ainda mais sobre isso é que você tem que focar na sua experiência. Você tem que descobrir o que você sabe e aquilo também que você não sabe. Você deve pensar nos assuntos que você domina e naqueles que você pode aprender mais ainda. Você não precisa ser mestre em tudo, você não precisa saber de tudo. Você pode compartilhar enquanto aprende e compartilhar aquilo que você sabe. É muito comum que as pessoas peçam para você gravar um vídeo falando de algo que você ainda não conhece. E isso deve servir de inspiração para você aprender ainda mais e compartilhar com eles aquela experiência, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou gravando um vídeo e alguém fala, mostra como faz isso com tal linguagem. E eu gosto dessas coisas porque isso serve como inspiração para mim e aprender como faz daquela forma que aquela pessoa precisa. Porque vamos lá, se um dia eu entro numa empresa e eu sei trabalhar com tal linguagem e aí na empresa eles decidem que não vão usar mais aquela linguagem, vão usar outra, eu não vou ter que fazer isso naquela empresa. Então, quando a gente tem esse tipo de atitude, sem ter o problema real mesmo, mais pra frente, quando a gente tiver a real necessidade de fazer isso, a gente vai se sentir mais à vontade de fazer, beleza? Então, o quarto passo que eu indico para vocês é sobre planejar o seu vídeo. A maneira com que você apresenta o seu conteúdo, ela é muito importante e às vezes é mais importante ainda que o conteúdo. Às vezes o conteúdo é muito bom, mas você apresenta ele de uma forma que talvez fique cansativo. Às vezes é uma coisa que daria para você fazer um vídeo em 5 minutos e você faz em 10, em 15. Às vezes até o tom que você utiliza, ele não condiz com a forma que você deveria fazer. E isso só vai fazer o seu público cair. Uma coisa que é legal você fazer é sempre usar ilustrações. Sempre que possível, você usa imagem para você ajudar o seu público a entender sobre aquilo que você está falando. Tem gente que gosta de aprender mais ouvindo, tem gente que consegue aprender mais vendo ou escrevendo, e tem gente que gosta de aprender mais fazendo mesmo, na prática, né? Então você deve encontrar um estilo que seja coerente com aquilo que você está falando. Por exemplo, os meus vídeos, eles precisam mostrar a tela do meu computador, porque eu vou ter que digitar código e mostrar passo a passo algumas coisas como faz na minha tela, né? Se você falar, por exemplo, sobre aventura ou viagem, já é outro tipo de vídeo, né? Tipo de estilo de vlog, onde você tem que ficar com a câmera como se você estivesse tirando uma selfie, né? Virado para você, e você pode virar para o outro lado, né? Girar em 360 graus, mostrar o ambiente. Uma dica interessante é tentar sair do usual, né? Você deve buscar sempre novidades e evitar aquilo que todo mundo já faz, né? Eu sei que no começo a gente usa aquilo que já tem pra gente pegar uma prática. Isso daí eu não tô falando que é errado. Mas tem uma hora que você tem que partir o seu caminho. Tem que pegar uma direção e falar sobre alguma coisa que... não que só você fale, mas que você fale de uma coisa que não tá cheio, né? É igual você fazer um programa. Vou fazer um programa de computador. Eu escutei isso uma vez na minha escola, de um professor meu.
Eu me lembro até hoje. Faça o projeto de vocês, mas tentem não fazer aquilo que o Excel já faz. Isso eu venho trazendo isso comigo até hoje, porque realmente, se você parar para pensar, às vezes a gente faz um programa que ele é tão complexo, mas no final tudo o que ele faz poderia ser feito na planilha do Excel. Então você tem que ter a sua identidade. Você tem que falar de uma coisa que você gosta e não ficar assim falando sobre aquele fulano postou isso, eu vou postar também sobre isso. Aí outro fulano postou isso, eu também vou falar de novo sobre isso, entendeu? Encontre o seu rumo. Encontre o seu rumo e vá falando sobre os assuntos que você cria. Porque assim o seu conteúdo fica diferenciado, você não fica falando a mesma coisa que os outros. Você, por dentro das suas ideias, vai fluir de forma que você vai encontrar os assuntos e vai tornar aqueles assuntos interessantes. Você não vai ficar naquela mesmice de todo mundo. Então, essa dica aí é uma das dicas que eu acho que vale mais a pena prestar atenção, porque se você fica fazendo o que todo mundo faz, vai chegar uma hora que o seu leitor, ele não vai te dar aquela audiência que você precisa, porque todo mundo já faz isso. Então, se ele vê um vídeo seu ou se ele vê um vídeo do outro, ele vai encontrar nos dois a mesma coisa. Quando você faz uma coisa única, ele vai tornar você uma referência. Então, a pessoa quando procurar, por exemplo, eu quero ver sobre Linux, eu tenho uma pessoa que fala muito bem sobre Linux, ele vai já procurar você direto, entendeu? Ele não vai procurar o termo, porque todo mundo faz. Mas você se torna uma referência, porque ele sabe que você realmente fala sobre aquilo, que você conhece sobre aquilo. Bom, essas foram as minhas 5 dicas para vocês que desejam iniciar aí uma jornada no YouTube. Foi assim que eu comecei e é assim que eu faço até hoje. Se você tiver alguma dica para acrescentar, deixa aí nos comentários. Não esqueça de dar um curtir, clica no joinha aí para receber os próximos vídeos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.